Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do blog Biomedicina Padrão aqui no YouTube. Hoje eu vim falar com vocês sobre residência multiprofissional, já que é um assunto que traz muitas dúvidas. E para isso eu pedi para vocês lá no Instagram me mandarem perguntas, na caixinha de perguntas sobre esse tema. Então se você não me segue ainda, vai lá e a gente interage bastante lá. E aí eu trouxe aqui as dúvidas mais frequentes do pessoal e pode ser também a sua, então deixo aqui registrado esse vídeo para caso você precise futuramente, caso você queira fazer a residência. Se você não sabe o que é a residência, hoje eu vou explicar. Então esse vídeo veio para a gente bater um papo aqui sobre a residência multiprofissional. Então vamos lá, as perguntas. Bom, a primeira delas quem mandou foi a Gabi Grimaldi. Ela perguntou: quais áreas disponíveis? Na biomedicina existem várias áreas que são ofertadas aí às residências multiprofissionais, como por exemplo, hematologia e hemoterapia, tem diagnóstico por imagem, tem perfusão, tem saúde pública, tem urgência e emergência, infectologia, saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher, saúde do adulto. Então são várias áreas, que existem com vagas para biomédico. Nem todas as áreas que tem, que o biomédico tem ali de habilitação, vai ter uma residência correspondente. Não vá achando que eu quero fazer uma residência em reprodução humana. Não existe uma residência nessa área. Então você tem que ver no Brasil quais são essas áreas disponíveis e ver quais delas ali se te interessariam. Eu trouxe lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário do post no blog com a lista de todas as residências disponíveis com vagas para biomédicos no Brasil. Então depois que você assistir o vídeo, clica aqui e confere lá que tem a residência, a área, em qual região do Brasil ela está localizada. Bom, a próxima pergunta foi da mi.snt e ela perguntou: tenho que ter experiência na área escolhida para a residência? Bom, não precisa. Por quê? Porque é a residência que vai te dar a experiência. Então, quais são os requisitos para a residência multiprofissional? Que você seja graduado, porque é uma pós-graduação, então você já tem que ter terminado a graduação para poder começar a fazer a residência. Tem que estar inscrita no seu conselho regional, da sua profissão, no caso da biomedicina, o CRBM, e não pode ter vínculo empregatício. Então eles não vão exigir que você tenha X anos de experiência em tal área, não é necessário. Claro que tem a parte de análise de currículo. Então, se você, por acaso, tiver experiência em algumas áreas, fazendo certas atividades que são pontuadas no currículo, aí sim pode ser que você tenha alguma pontuação a mais no currículo, mas não é uma exigência que quem não tem não pode fazer. Bom, a próxima pergunta foi da Minelli Galdino e ela perguntou: melhor fazer residência antes do mestrado ou o mestrado primeiro? Vale a pena fazer os dois? Bom, essa dúvida que é muito frequente, qual que vale a pena, mestrado ou residência? Qual que eu faço primeiro? Eu fiz os dois, eu fiz a residência, até acabei não falando, mas eu sou biomédico e fiz a residência em hematologia e hemoterapia. Depois que eu terminei a residência, eu fiz o mestrado, mas eu fiz o mestrado porque eu queria também fazer o mestrado, não foi que eu achei que precisava ser feito, não, porque era uma vontade minha mesmo, porque eu queria isso na minha carreira. E não existe uma ordem certa. Então, conheço pessoas que fizeram o mestrado, depois foram para a residência e depois ou fizeram a residência e depois foram para o mestrado. Vai depender do seu objetivo que você quer, na sua carreira, na sua profissão. No meu caso, eu quis, porque eu sempre quis atuar na área de docência, mas eu também queria ter essa experiência prática ali de laboratório, de análises clínicas, de hematologia. Então, eu fiz os dois. Qual que vale a pena? No meu ponto de vista, um profissional que tem um mestrado e uma residência tem uma bagagem muito maior do que quem só tem um mestrado ou só a residência. Mas uma coisa não anula a outra, então vai ficar uma decisão sua. E no meu ponto de vista, se você puder fazer os dois, melhor ainda. Bom, a próxima pergunta é do Iago Igor. O currículo pesa muito? Quem tem mais experiência prática tem mais chances? Bom, o currículo geralmente não
tem um peso tão grande assim. No meu caso, no meu processo seletivo, por exemplo, o currículo tinha peso só 2, né? Fazia uma média ponderada, a prova objetiva ali de questões tinha peso 8 e o currículo peso 2. Mas, apesar de não ter um peso tão grande, o currículo pode ser, sim, a diferença, né, que vai te fazer passar ou não, né? Pode ser ali os pontos a mais que você precisava para passar. Então, a gente não pode desvalorizar tanto assim essa análise de currículo, mesmo se ela tiver uma pontuação baixa. Já outros programas vão dar pontuações, um peso diferente para o currículo. Então, se você tem interesse em determinada residência, você tem que procurar no edital, que lá vai estar escrito qual que é o peso que o currículo tem, né, no processo seletivo. No meu caso era 2 e a prova 8. Quem tem mais experiência prática tem mais chance? Creio que não. Quem tem mais atividades acadêmicas tem mais chances, eu diria, né? Então, se você tem monitoria, iniciação científica, estágios, participação de cursos e eventos e organização de eventos, com certeza você vai ter uma pontuação melhor. Então, nesse caso, aí te ajudaria sim. Bom, a próxima pergunta é da Almeide, do Almeide, né, homem. A moradia durante a residência em outro estado, como funciona? A residência tem uma bolsa, né, que o residente recebe, que é de R$ 3.330,43. Pode ser que, dependendo de que época você esteja assistindo esse vídeo, o valor já tenha aumentado, mas esse é o valor bruto atualmente, né, em 2021. A maioria dos programas não oferece nenhum tipo de moradia, né, nenhum benefício. Então, você vai receber a bolsa do governo federal, né? A residência é um programa do governo federal, Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, e você recebe a bolsa. Alguns programas, mas isso é exceção, pode sim oferecer um auxílio instalação, um auxílio moradia para o residente, né, que solicitar, por exemplo, que veio de outro estado. Mas, via de regra, isso não existe. Então, se você saiu de um estado, foi para outro, passou lá na residência, igual eu tinha, o Ítalo veio do Piauí, o Jefferson veio de Minas Gerais. Eles que arcavam com todas as despesas utilizando o valor da bolsa que eles recebiam. Então, essa despesa é toda sua, exceto alguns casos aí que pode haver a possibilidade do auxílio moradia. A Gabi CSM perguntou: como se organizar para estudar para a residência? Bom, então a residência tem uma prova objetiva, como eu já falei aqui. E essa prova, então, geralmente é composta por questões de saúde pública e questões específicas da profissão. Então, a melhor forma de você estudar é usando as provas anteriores, caso esteja disponível, né, para você encontrar. Pode estudar também respondendo questões, né, de concursos para você botar em prática ali o seu conhecimento. E também você pode fazer o meu curso, né, de análises clínicas para residência e concurso, que esse ano, 2021, provavelmente eu vou abrir no primeiro semestre agora a segunda turma, já tem a primeira turma aí que já está em andamento. E lá tem aulas dos principais temas que caem nas provas: hematologia, imunologia, bioquímica, bacteriologia, são 5 os temas mais principais. E nessa próxima turma eu vou acrescentar também mais temas para o curso, então vai ficar mais completo ainda, né? Então tem essas possibilidades aí para você se organizar e estudar para a prova. A Laura Costa perguntou: quanto tempo antes de estudos você acha o indicado para se preparar para a prova? Quanto mais cedo você começar a estudar para a prova, claro, mais tempo você vai ter, né, para assimilar ali o conteúdo e para fixar o conteúdo. Então, claro que isso é uma questão muito relativa, porque, por exemplo, eu priorizei estudar mais próximo da prova para deixar o conhecimento assim, mais fresco na cabeça, mas porque eu já tinha um bom conhecimento que eu aprendi no meu estágio durante a graduação. Mas se você acha que precisa um reforço muito grande, é bom você começar a estudar, sei lá, 1 ano antes, utilizando o meu curso, claro, né? Então você já pode ir fixando esse conteúdo, né? E revisando, respondendo questões. Então eu acho que 1 ano, né, é bom para você fixar o conteúdo. Bom, a Laura Costa também, né, tem outra pergunta. Se eu passar na residência e estiver trabalhando e pedir demissão, consigo a vaga ainda? Sim.
Como eu falei para vocês, para fazer a residência, um dos requisitos é não ter vínculo empregatício. Mas, para fazer a prova, você ainda pode estar trabalhando. Você vai fazer o processo seletivo, tudo mais, fazer a análise de currículo. Caso você seja aprovado, saiu o seu nome lá na lista de aprovados, aí você tem que já estar aí, não pode estar mais com a carteira assinada, porque na hora da matrícula, né, você assina um papel lá declarando que não tem nenhum vínculo empregatício. Não pode ter nome em carteira, a carteira assinada, não pode ter nome em empresas, né, CNPJ e tudo mais. Então você não pode ter nada disso, porque você vai receber a bolsa, e para receber a bolsa você não pode ter nenhum vínculo empregatício. A Graga Galvão perguntou: para fazer a prova já tenho que estar no conselho? A maioria, né, dos programas vai pedir o seu registro no conselho, porque para fazer a residência a gente já é um profissional formado. Para fazer a prova pode ser que não. Então, como que você vai saber se precisa ou não? Olhando lá na hora de fazer a inscrição. Você está lá preenchendo o formulário de inscrição e já pediu o número do registro profissional, provavelmente você já precisa estar com ele, né, com o seu número lá. Agora, se não pediu, aí você pode fazer a prova, aí pode fazer ali a análise de currículo, e quando você for fazer a matrícula, caso você seja aprovada, aí sim você já tem que ter o seu registro. Pode ser o registro provisório ou definitivo, né? O importante é ter seu número ali para o programa de residência, saber que você é um profissional inscrito no Conselho Regional. A Stephanie K. Cris perguntou: pode levar menos ou mais tempo, ou os 2 anos é o limite? A residência multiprofissional ela é realizada em 2 anos, 5.760 horas durante esses 2 anos. E não pode ser realizada nem menos do que isso, nem mais do que isso. Esse é o período específico que o residente tem para fazer a residência. Você pode desistir? Pode. Então, não gostei, é muito puxado, quero desistir. Então você vai desistir, mas você não recebe certificado nenhum. Não precisa devolver o valor das bolsas que você já recebeu, mas você também não recebe o título. Em alguns casos, se você, por exemplo, ficou de licença maternidade, de atestado, aí você vai ter que passar ali mais, você vai ter que repor essas horas, né? Então vai ficar mais tempo do que os 2 anos para repor essas horas, só que você não vai receber mais bolsas além dos 24 meses de bolsas que você recebeu. Então a bolsa são 24 bolsas daquele valor que eu falei para vocês. Se você tem que ficar mais porque adiou o final por causa do seu TCC, ou porque você teve uma licença de saúde, de maternidade, aí você vai ter que cumprir as horas, mas sem receber bolsas adicionais por isso. A Caroline Borges perguntou: existe curso ou apostila que preparem o candidato? Penso em fazer a prova do Sírio-Libanês. A residência do Sírio-Libanês é diagnóstico por imagem, né? Atualmente são 8 vagas para biomédicos. Existe, como eu falei para vocês, o meu curso, né, de residência, de análises clínicas para residência e concurso. Então, nesse curso é um curso preparatório justamente para esses processos seletivos. O do Sírio-Libanês se engloba no meu curso? Sim, porque no Sírio-Libanês é cobrado todo o conteúdo que a gente vê durante a graduação. Então a gente vê bacteriologia, hematologia, imunologia, parasitologia. Então o meu curso ajuda sim, apesar da área ser diagnóstico por imagem, o que é cobrado na prova é o que a gente vê ali durante a graduação. Então meu curso serve para isso. O Soares Rogério perguntou: o que é ao certo? Fico um pouco perdido ainda no assunto. O que é a residência? Eu já falei muita coisa, mas voltando ao início. O que é uma residência? A residência é um programa de pós-graduação, é uma especialização. Você vai fazer ela depois que terminou a sua graduação. E quando você termina ela, você se torna especialista naquela área específica que você fez a residência. No meu caso, eu sou especialista em hematologia e hemoterapia, porque eu fiz a residência em hematologia e hemoterapia. É obrigado a fazer a residência? Não é obrigado. É uma possibilidade a mais para os profissionais no Brasil, né? Não só o biomédico, mas todos os profissionais da saúde. Tem a bolsa, né? Que é em conjunto aí do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Então, é o governo federal que paga essa bolsa.
E aí a gente fica 2 anos fazendo atividades em laboratório, no hospital e outros cenários aí de saúde, né? Da saúde pública também, né? Epidemiologia. Então, é uma pós-graduação que vem da experiência que o governo viu que alguns profissionais, né, estavam saindo da graduação com um conteúdo prático bem fraco. Então, foi decidido, né, há uns 20 anos atrás. 20? Quanto tempo foi? Uns 15 anos atrás foi criado esse programa de residência, né? E aí para dar treinamento prático mesmo ali para os profissionais. A GXC Kilene perguntou: o que conta mais no currículo para residência, estágio ou monitoria? Isso vai depender do edital do programa de residência e eles vão estipular: olha, a monitoria vale 1 ponto, o estágio vale 2 pontos. Então, quem vai decidir isso vai ser ali o programa de residência. Então, para saber qual vale mais pontos, você vai ter que entrar no edital e ler lá quais são os critérios de avaliação do currículo e lá vai estar falando a pontuação de cada um. A Raíssa Marins perguntou: para fazer residência em hematologia, preciso sair habilitado da faculdade em análises clínicas? Geralmente não é cobrado, né, uma habilitação específica, mas a análises clínicas é a que a maioria dos estudantes de biomedicina sai habilitado ali após a graduação. Como eu falei para vocês, os requisitos são ter a graduação em biomedicina, ser registrado no conselho e não ter vínculo empregatício. Não é pedido uma habilitação em específico, você tem que estar com a graduação terminada. A Polaramine, o nome do apumado, será? Perguntou: só dá para ingressar na residência no começo do ano ou no meio do ano também abrem processos? Os programas de residência multiprofissional acontecem e lançam os editais no segundo semestre. Então, a partir de julho, agosto, já começam a ser publicados os editais. As provas vão acontecer em outubro, novembro, dezembro, janeiro, né, dependendo de cada programa. E aí, geralmente no Brasil é estipulado aí o mês de março para que os aprovados, matriculados, comecem a residência multiprofissional. E é só isso, então não tem outra época do ano que acontece isso. Então, julho, agosto, setembro, outubro, os editais são lançados, as inscrições são abertas, você depois faz a prova, tem a análise de currículo e começa em março, né? Então não tem processo seletivo de meio de ano. Esse é o calendário geral que geralmente se repete desde que eu entrei na residência, esse esquema é o mesmo. Então você já pode se programar sabendo que 2021, a partir de julho e agosto, vão abrir os editais de residência. Então você já sabe que vai abrir, você pode começar a estudar antes disso, né, para começar a fixar o conteúdo na cabeça. A Clara Caldeira perguntou: como organizar o currículo? Colocou uma carinha aqui, né, cansada. Bom, o currículo é bem complicadinho mesmo. Na minha época eu tive que tirar xerox de todos os meus certificados e organizar ele numa espécie de um caderno, numerando as páginas, colocando ali todas as minhas atividades, colocava isso num caderno, encadernava e levava lá no centro de seleção para eles fazerem a avaliação. Então, hoje em dia, eu já sei que no mesmo programa que eu fiz, isso já é tudo digital. Então, você vai ter que mandar todos os documentos comprovatórios para o site lá do processo seletivo, né? Então, isso vai depender muito de cada edital, de cada programa. Você tem que ler o edital e colocar ali as folhas, os seus certificados de acordo com o que ele pede. Se você tem monitoria, coloca lá. Se tem uma pós-graduação, se tem estágios, eventos, vai colocando de acordo com o que o programa pede, né? É complicadinho mesmo, às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas coloca todos os seus certificados lá e envia, né? Não fica com medo de colocar coisas. O importante é você colocar e garantir que todos os pontos sejam garantidos ali para você ter uma boa pontuação na análise de currículo. Bom, a Carol JN Santi perguntou: todas as residências têm como ambiente de trabalho o hospital? Bom, não. A maioria sim.
Então, geralmente as residências acontecem em hospitais universitários, geralmente de nível terciário, né? Os hospitais das clínicas, né? Ou hospitais mais complexos, né? De alta complexidade, principalmente em áreas como análises clínicas, hematologia, urgência e emergência, infectologia, diagnóstico por imagem. Porém, por exemplo, as vagas para biomédicos que tem em áreas como vigilância epidemiológica, saúde coletiva, vão acontecer em cenários diferentes. Podem ser num cenário mais de atenção primária, pode ser na Secretaria de Saúde, analisando ali os dados epidemiológicos, então nem sempre vai ser no hospital, né? Tem outras possibilidades. Por exemplo, no meu caso, eu passei 3 meses no Hemocentro de Goiás, né? Porque era uma parte da minha residência passar esse tempo lá aprendendo a parte de hemoterapia. Então nem sempre vai ser no hospital, tem outros campos de atuação, vai depender da profissão também, programa que você está fazendo. O Juscelino Z Júnior perguntou: na residência você tem aulas? Como são? Tem. Então, lembra que eu falei para vocês que são 5.760 horas nos 2 anos. Essas horas são divididas em 80% prática, que você vai estar ali na bancada, nas atividades do dia a dia, ali fazendo mesmo a prática, e 20% teórica. Nessa parte teórica, geralmente são aulas, seminários, discussão de casos clínicos. E aí sim, a gente tem aulas, geralmente vai ser em sala de aula, como se fosse uma pós-graduação normal mesmo, geralmente são os profissionais do hospital ou os professores da universidade que dão as aulas para os residentes. Mas então tem essas aulas e elas acontecem no decorrer da semana, né? Num dia específico ali à tarde da semana a gente tem 4 horas de aula, e é isso no semestre. Geralmente a gente dividia por semestre, né? Então no primeiro semestre a gente tinha tais disciplinas, no segundo semestre tinha tais disciplinas, no outro ano a mesma coisa. Então a gente tem aula sim, e geralmente acontece como aula normal mesmo, pode ser expositiva, pode ser discussão de caso clínico. Às vezes os professores passavam seminários para a gente fazer, né, as aulas e apresentar, então vai variar muito do programa também de residência multiprofissional. A Isabelle AP perguntou: na residência há contato com outras profissões? Se sim, quão frequente? Tem, porque olha o nome da residência, multiprofissional. Então, existem diversas profissões ali dentro da residência multiprofissional. Para ser considerado uma residência multiprofissional, tem que ter no mínimo 3 profissões da saúde diferentes. Então, digamos, biomedicina, farmácia e enfermagem. No meu caso, tinha biomedicina, farmácia, enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social. Então, tinha também alguns de fisioterapia. Então, existem muitos profissionais diferentes ali e a gente aprende muito um com o outro, né? Convive bastante. Inclusive o biomédico convive com outros, né, profissionais da saúde, porque geralmente a gente fica no laboratório, mas na residência a gente tem esse convívio. Então a gente tem esse contato nas aulas, né? Então tem aulas que todos os residentes de todas as áreas, todas as profissões estão juntos ali discutindo algum tema específico. Tem também, no dia a dia mesmo, a gente tem atividades que a gente vai lá na clínica médica, na clínica cirúrgica, e conversa com a enfermagem, até com a medicina a gente tem contato, né? Conversa com o médico aqui, com o enfermeiro ali, com o nutricionista. Então, e a gente tinha, né? Como a gente tinha aula juntos, a gente acabava criando uma amizade. Nos ambulatórios também, a gente tinha momentos juntos com a psicologia, serviço social. Então, a gente aprendia bastante a conviver com outros profissionais. Isso é muito enriquecedor, tanto para a nossa vida pessoal, quanto também para profissional, porque a biomedicina, principalmente na graduação, a gente fica muito focado, né, em aprender ali as coisas de laboratório, e no dia a dia a gente fica muito em laboratório e acaba não tendo contato com outras profissões, né? Então, na residência isso ajudou bastante. Farmácia, a gente era muito amigo do pessoal de farmácia, então, assim, é uma experiência incrível quando a gente vê qual que é o papel das outras profissões
dentro ali do hospital, o que o nutricionista faz ali para aquele paciente que está internado, né? Qual que é a conduta dele, o que a farmácia faz em relação à dispensação de medicamento, à manipulação de medicamento, de quimioterápicos. É muito incrível, gente. A residência é enriquecedora, com certeza. Outra pergunta. A Juju Rocha 15 perguntou: é possível fazer residência fora também? Bom, eu suponho aqui que o fora que ela quis dizer seja fora do Brasil, né? Eu inclusive recebi esses dias essa mesma pergunta e não. A residência multiprofissional no Brasil é um programa muito específico nacional aqui brasileiro, é made in Brasil mesmo. Então não existe um programa correspondente em nenhum outro lugar do mundo, é um programa assim, nacional. Pode ser que um país ou outro tenha algo parecido? Pode, mas nada igual à residência multiprofissional que existe no Brasil. É um programa criado pelo governo brasileiro. A Lima.dai perguntou: como se organizar para estudar por conta, já que é quase impossível encontrar cursinhos? Pô, Lima, como assim? Acabei de falar aí, eu divulguei lá no Instagram, no blog, tem meu curso. Tem um curso preparatório meu aqui que vai ter as inscrições abertas mais pra frente. Então fica ligado no blog, no Instagram. Se você não segue, já segue aí. Porque lá eu vou divulgar quando as vagas abrirem. Como eu falei pra vocês, são aulas, né? Videoaulas, tem simulados, tem questões de concursos respondidas em vídeo por mim. Então é um conteúdo muito grande para te ajudar a estudar. Então tem sim. Procura lá no blog que você vai ver. E é sensacional esse curso. O Clayton MT perguntou: você acha que é justo o valor da bolsa? Eu acho que é justo sim, porque se você parar para pensar, é uma pós-graduação. Geralmente o que a gente faz? A gente paga para se especializar em algo. Nesse caso, a gente está recebendo do governo R$ 3.330,43. Então, acho muito justo sim, e a bolsa é excelente para te ajudar a passar esses 2 anos durante o seu período de residente. Então, acho muito justo. Se a gente para analisar analiticamente, o valor da bolsa é pouco. Por quê? Porque a gente passa 60 horas por semana no hospital, né? Ou no programa de residência. Então, toda semana a gente tem que cumprir 60 horas. Ou seja, geralmente no mercado de trabalho e no CLT, qual que é a carga horária máxima? 44 horas, né? Então, a gente faz mais horas do que isso. Então, teoricamente, se a gente fosse fazer uma regra de 3 de 44 horas para o salário base do biomédico, né? Sei lá, R$3.000, então, sim, se a gente trabalhar CLT 60 horas, a gente receberia mais do que a bolsa é. Mas a gente tem que lembrar que é uma pós-graduação, que você está adquirindo experiência, que o mercado vai valorizar depois e que vale muito a pena você fazer o programa de residência para ganhar experiência. Então vale muito a pena sim. Não deixe de fazer, não desista só porque você acha que é um valor pequeno. Compensa muito pela experiência que você ganha e o crescimento pessoal e profissional que você adquire também. Outra pergunta do Wesley de Lima. Quando se faz a residência, é só para uma área, tipo análises clínicas? Sim, então você tem que escolher uma área disponível com vaga para biomédico, né? Então tem hematologia, como eu falei, as áreas que já existem, né? Você escolhe essa área e você vai ali atuar no dia a dia nessa área e o seu título vai ser específico para aquela área que você fez. Então, geralmente, a maioria dos programas ou vai ser análises clínicas, né? Vai ter algum envolvimento com análises clínicas, ou, por exemplo, diagnóstico por imagem, ou saúde pública, né? Então, você vai sair especialista nessa área em específico, porque é uma especialização. O que você está fazendo? Afunilando o seu conhecimento, né? Então, é uma área específica. Claro que você pode, dentro da residência, ter atividades mais amplas. Por exemplo, a minha área era hematologia e hemoterapia, mas durante os 2 anos a gente fazia rodízio dentro do laboratório. Então eu ficava, um mês eu ficava na hematologia, outro mês na bioquímica, outro mês na microbiologia, outro mês na parasito e uroanálise, outro mês na imunologia e na hormônios. Então, assim,
a gente pode ver outras coisas, né? Também tinha atividades nos ambulatórios de hematologia, nas clínicas, para ver ali os pacientes, né, da hematologia. Tinha também na agência transfusional, no banco de sangue, no hemocentro. Então, assim, a gente vê várias áreas diferentes, mas no final a gente sai com um título específico, uma determinada área que foi a área que você escolheu para fazer a residência. Outra pergunta da Wanda Alves. Só pode se inscrever quem já concluiu a faculdade ou também pode no último período da facul? Como eu falei para vocês, é uma pós-graduação. Então, para você começar a fazer a matrícula ali e começar as atividades, você já tem que ter terminado. Mas, se você sabe que a prova vai acontecer dia tal e quando for a matrícula você já vai ter colado o grau e já pode ter o seu CRBM, aí você pode fazer a prova mesmo estando no final do curso. Mas você tem que ter certeza que quando for a época da matrícula, caso você for aprovado, né, você já esteja com pelo menos a declaração de colação de grau, né? Se não tiver o diploma de graduação, pelo menos a declaração de colação e o número do seu conselho. Outra pergunta da Fabi Garcia. Tem que pagar mensalidade para fazer? Ou a bolsa é integralmente para o aluno viver? Como eu falei para vocês, a residência é um programa do governo em que o residente recebe a bolsa, não tem que pagar nada por isso. Então você recebe a sua bolsa todo mês, cai lá na sua conta, 3.330 não, porque tem um desconto do INSS, que se não me engano são 14% atualmente. Então, desconto INSS, você tem um valor líquido lá, que é cerca de 2.900 e pouco. E aí, esse valor, você faz o que quiser com ele. O dinheiro é seu, a bolsa é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. Aí, quem mudou de estado, por exemplo, vai pagar aluguel, alimentação. Quem mora na cidade que acontece a residência, né? Quem nasceu lá e tem a casa dos pais ainda, aí vai sobrar mais dinheiro, né? Dá para fazer outras coisas. Mas o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser e não precisa pagar para fazer a residência. Outra pergunta do Felipe Ouro. A residência pode te preparar mais para um mestrado e doutorado? Olha, Felipe, eu vou te falar por experiência própria. Ajuda bastante, porque quando eu fiz a residência, como eu falei para vocês, e depois fiz o mestrado. E me ajudou bastante, sim. Eu tinha algum receio, por exemplo, por ser uma universidade federal, como eu me formei numa universidade particular, eu tinha certo receio de como era o mestrado numa universidade pública. Quando eu fiz a residência, eu vi que os professores eram acessíveis, que era possível eu entrar numa universidade federal para fazer o mestrado. Então isso me ajudou a abrir a minha mente, né? Um primeiro ponto positivo é você conhecer que é possível você tá nesse ambiente mais acadêmico. E a parte prática me ajudou bastante, né? Porque eu fortaleci ali, intensifiquei a minha parte de pipetagem, de cálculo de diluição, de técnicas, de pensamento. Então são 2 anos na residência que eu cresci bastante profissionalmente, que me ajudou também no processo seletivo do mestrado e a pensar mais criticamente, a ler artigos, porque na residência eu fiz um TCC também. Isso, o fazer o meu TCC da residência, que eu tinha que submeter um artigo, me ajudou também no mestrado. Coisas que eu aprendi na residência me ajudaram no mestrado. Então, eu acho sim que se você souber aproveitar, você consegue aproveitar bastante o seu conhecimento, ainda mais se for uma área parecida. Por exemplo, a minha residência era em hematologia. Se eu tivesse feito um mestrado especificamente em hematologia, com certeza a residência teria agregado muito mais no meu conhecimento. O meu mestrado eu fiz num programa que é chamado Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro. Eu trabalhei com um vírus chamado bocavírus humano e eu pesquisei esse vírus em pacientes que fizeram um transplante de medula óssea, né, de células tronco hematopoéticas. Então, eu tinha um pezinho na hematologia, mas o foco principal era a virologia com esse vírus, bocavírus humano. Mas a residência me ajudou bastante a entender a parte de hematologia e de imunologia que eu estudei durante o mestrado. O Maelson Clever perguntou: por que é tão difícil achar residência na área de biomedicina? Bom, essa é uma reclamação, né, que eu vejo bastante o pessoal fazer aí. E o que acontece? O programa de residência, para ele existir, ele deve partir da vontade de profissionais que já trabalhem naquela instituição, naquele hospital. O que isso quer dizer?
Então, no caso da biomedicina, tem que ter biomédicos que estejam trabalhando ali, que sejam concursados, que sejam trabalhadores profissionais daquele hospital, daquele laboratório, e que eles queiram, se disponham a abrir vagas para outros profissionais, né, biomédicos residentes, porque não é só, vamos abrir as vagas. Primeiro, o governo federal tem que disponibilizar as vagas com bolsas, né? Por isso que não é tão comum a gente ver muitas vagas, geralmente são 2 vagas aqui, 4 vagas ali, 3 vagas ali. Então não são muitas vagas por ano que abrem, porque o governo federal tem que liberar essas vagas e tem que ter a verba para pagar a bolsa de cada residente, né? Então, parte dessa vontade dos profissionais do hospital abrir essa oportunidade para ensinar outros biomédicos, né, quando eles forem residentes. Se tem os biomédicos lá, mas eles não quiserem abrir o programa de residência com vaga para biomédico, não tem, né? Então, não é algo que vem de fora para dentro do hospital. Não é o governo federal que fala, você tem que abrir vaga para biomédico. Não, é lá de dentro. Oi, governo federal, tô querendo abrir vaga para biomédico. Me arruma umas vagas aí, né? Mais ou menos assim. Então, por isso que quanto mais pessoas, mais biomédicos estiverem nos hospitais, eles estiverem dispostos a abrir essas vagas, a se responsabilizarem pelos residentes, aí sim vão ter mais vagas, né? Então, é complexo porque depende de vários fatores, por isso que a gente não vê tantas vagas por aí. E como a biomedicina é uma profissão nova na área da saúde, muitos locais não têm nenhum biomédico dentro do hospital ainda. Então, fica complicado nesse caso. Mas isso aí está evoluindo, cada vez mais tem vagas aparecendo e cada vez mais áreas de residências diferentes sendo abertas com vagas para biomédico. É uma questão de tempo, a biomedicina está evoluindo e com o tempo a gente vai ver uma melhora nesse sentido. Outra pergunta da Lídia Marcelino 2. Quais as desvantagens da residência? Bom, é muito difícil eu pensar em uma desvantagem, né, da residência, porque é uma experiência muito boa, muito enriquecedora, você adquire muita prática, experiência. Eu acho assim que a maior desvantagem, que não pesa muito, mas pode pesar para algumas pessoas, é a carga horária. Como eu falei para vocês, são 2 anos, com a carga horária muito grande, 60 horas por semana. Então, se você preza muito por descansar, por estar em casa no final de semana, pode ser que isso te desgaste bastante. Na minha época, quando eu estava fazendo a residência, alguns residentes desistiram porque não aguentaram a pressão de estar tanto tempo dentro ali do hospital. Então, como o nome já diz, é residência. A gente praticamente mora no hospital, porque fica muito tempo lá. Então, a gente sai 6, 7 da noite e chega em casa, dorme no outro dia, 7 da manhã, já tem que estar lá de novo. Final de semana, geralmente tem plantão. Então, assim, a gente passa 2 anos imerso nesse ambiente, né, de residência. Então, pode ser que algumas pessoas não consigam se adaptar a essa rotina, né? Eu, graças a Deus, consegui, gostei bastante. É muito cansativo? É cansativo, gente. Quando chega nos últimos meses de residência, tudo que você quer é que acabe logo. Mesmo sendo muito bom, você sabe que é bom, que você aprendeu, mas vai chegando, você vai ficando assim no limite, né, de tanto que é intenso esses 2 anos, e você só quer acabar logo e se ver livre daquilo, mesmo que você sabe que é algo bom para sua carreira, né? É uma sensação que eu tive, que muitos colegas também tiveram e têm, né? Mas assim, apesar disso, é uma experiência muito boa e eu recomendo para vocês. E aí, a última pergunta, né? Eu não tenho o nome aqui, esqueci de colocar, mas eu vou deixar o print aí para vocês verem. Pode fazer a prova empregado e esperar passar para pedir demissão? Como eu falei para vocês, pode, né? Se você for aprovado, você não pode, para fazer a matrícula, você já não pode ter vínculo empregatício. Mas se você quer testar, não sabe ainda se vai passar ou não, quer fazer um teste ali para ver se tira uma nota boa na prova, mesmo estando empregado, pode. Não tem compromisso nenhum você fazer a prova, né? O problema é se você for aprovado e continuar com a sua carteira assinada ou estar concursado ou ter seu nome com o CNPJ de alguma empresa. Aí, nesse caso, se for feita uma denúncia ou o governo ali descobrir, claro que você vai ser desligado da residência.
Mas se você desligou ali, foi demitido, pediu demissão, ou saiu do concurso, ou tirou o nome da empresa, ok, você pode fazer a residência tranquilamente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha dado para responder, as principais dúvidas de vocês sobre a residência multiprofissional. Quem tiver mais dúvidas pode ir lá no Instagram. Eu tô sempre colocando coisas novas lá. Como que vocês ficam sabendo de qual programa, qual edital abriu vaga para biomédico ou não? No blog, todo ano eu coloco lá na temporada de editais, que eu chamo assim, de julho para agosto começa. Aí começa um programa ali, outro ali, edital aqui. No blog eu coloco todos os editais que tem vagas para biomédicos. Então, se você quer saber onde tem vaga, onde tem inscrição aberta, onde tem edital, vai lá no blog e procura lá, que ter todas as informações de datas de inscrição, de taxa de inscrição, de links para o edital. Tem também um guia mais específico ali, direcionado, se você quiser economizar tempo, tem tudo reunido, todas as informações sobre a residência nesse guia, sobre a residência multiprofissional, que eu vendo também lá no blog, então você pode comprar lá, pode adquirir, para ter todo o conhecimento ali já mais fácil para você no PDF, Então é isso, muito obrigado por todas as perguntas, de quem mandou lá no Instagram. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!